Olá, meus queridos subscritos do canal e não subscritos do canal Iluminação através do Espiritismo. Muitos de vocês já devem ter nas suas casas os ornamentos para o Natal, a árvore de Natal, que também às vezes é conhecida como a árvore da inteligência e do conhecimento. Hoje eu vim aqui para contar a vocês uma história diferente do Natal. Foi através de historiadores, de pesquisadores, de antropologistas que foi conhecida essa história diferente de Natal. Através de escavadores do Egito e também muitos historiadores, foi descoberto uma história diferente do Natal. Antes mesmo do nascimento de Cristo, foi dito assim: as origens do Natal, mesmo antes de Cristo, vêm de mais de 2000 anos atrás. Então, hoje aqui no conforto da minha casa, eu quero dizer a vocês uma história que talvez muitos ainda não conhecem. Tudo começou com um antigo festival mesopotâmico, que simbolizava a passagem de um ano para outro. Esta passagem era conhecida como Zagmuk. Para os mesopotâmicos, era um festival antigo e que representava uma grande crise na Mesopotâmica. Então, devido ao inverno que estava chegando, eles acreditavam que havia um monstro que criava uma grande chaos, ou seja, uma grande confusão entre a Mesopotâmia. Isso vocês podem encontrar nos livros históricos da Mesopotâmia, que os antropologistas e os escavadores descobriram através dos heliográficos, que são as escritas nas cavernas e tudo mais. Então, o que acontece? Existia, então, um deus que eles acreditavam, que chamava Marduk. E isso foi encontrado ali naquelas cavernas, quando eles escavaram esta grandiosidade desse deus chamado Marduk. E em suas batalhas, a Mesopotâmia, ela inspirou a cultura de muitos povos, como a dos gregos, que assimilaram as raízes deste festival, chamado Saturnália, pois era em homenagem a Saturno. A festa começava no dia 17 de dezembro e ia até o dia 1º de janeiro, comemorando o solstício do inverno. Então, solstício era uma festa que eles faziam em homenagem ao Sol e a Saturno. De acordo com esses cálculos, o dia 25 era a data em que o Sol se encontrava mais fraco, porém pronto para recomeçar o seu crescimento e espalhar a vida por toda a Terra. Durante a data, que acabou conhecida como o dia do nascimento do Sol Invicto, as escolas, então na Mesopotâmia, existiam escolas. Elas eram fechadas e ninguém trabalhava. Eram realizadas as festas nas ruas, grandes jantares eram oferecidos aos amigos e árvores verdes, ornamentadas por muitas velas,
enfeitavam as salas para espantar os maus espíritos da escuridão. Os mesmos objetos eram usados para presentear uns aos outros. Então, na antiga Mesopotâmia, antes mesmo de Cristo, já havia essa festa de comemoração que começava então durante 12 dias. Então, isso que os historiadores descobriram antes mesmo do nascimento de Jesus. É fato, Jesus nasceu, ok? Mas isso, aqui nós não estamos discutindo o nascimento de Jesus, nada disso. Nós estamos falando do nascimento da árvore do Natal e um festival que já existia numa fé pagã, que eles comemoravam o solístico, que era a Saturno e ao Sol. Então era uma festa pagã, onde eles colocavam velas nas árvores, ornamentos, e esses ornamentos, de acordo com os historiadores, eram feitos de maçãs, eram feitos de outros presentes que eles manipulavam e colocavam nas árvores, e dali eles davam a os seus amigos e conhecidos. Então, por ali a gente pode ver que os presentes eram presentes de coração, eram presentes que existiam na época e eram para comemorar uma festividade do sol estar mais fraco. Então, era uma festa solística, ok? Nós vamos continuar então quando o que acontece depois de Cristo. O que acontece então depois de Cristo? Nos primeiros anos do cristianismo, a Páscoa era o feriado principal. O nascimento de Jesus, ele não era comemorado. No século IV, a igreja decidiu o nascimento de Jesus como um feriado. Como que isso aconteceu? Como é que eles iam comemorar o nascimento de Jesus? Porque na Bíblia não mencionava qual era a data do nascimento de Jesus. Então, em todos aqueles manuscritos que foram encontrados, e nós sabemos que os manuscritos da Bíblia foram encontrados em várias partes, né? Não é a Bíblia como nós conhecemos agora. E nós sabemos também, como já foi discutido anteriormente, que a Bíblia tem muita simbologia, né? Então não é preto no branco, né? Como a mesma Bíblia nos ensina, a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Então, o que acontece? Apesar de algumas evidências sugerirem o nascimento de Jesus ter ocorrido na primavera, o Papa Júlio I escolheu 25 de dezembro. E alguns estudiosos que essa data era um esforço, eles acreditaram que era um esforço para absorver as tradições pagãs da Saturnália. Então ele escolheu essa data para que aquelas tradições da Mesopotâmia fossem esquecidas, apagadas da história. Então a maior parte dos historiadores afirma que o primeiro Natal, como conhecemos hoje, foi celebrado no ano 336 depois de Cristo. A troca de presentes passou a simbolizar as ofertas dos 3 reis magos ao menino Jesus. Assim como os rituais também foram adaptados. Então a Igreja Católica, o Papa Júlio I é que escolheu esta data. Ele disse: vamos colocar essa data para que as tradições pagãs sejam esquecidas.
vamos apagá-las do mapa. Então a igreja tinha muita força, né? A igreja, ela sempre simbolizou uma força muito grande nas tradições, desde os anos 1600, 1500, antes mesmo disso. Se nós formos ver muitos filmes e histórias durante a monarquia, onde os reis é que mandavam, eles escutavam muito a igreja, os arquebispos. Eles tinham muito ouvido ao que a igreja tinha a dizer, influenciavam muito aos reis. Eles diziam ao rei o que eles deveriam fazer. É como se Deus estivesse falando através dos padres, dos bispos, dos arquebispos, dos papas. Então, eles acreditavam que Deus falava através deles. Então, os reis temiam muito a igreja. Então, o que aconteceu? Hoje, as igrejas ortodoxas, grega e russas, celebram o Natal no dia 6 de janeiro, que também é referido como Dia de Reis, que foi quando os reis magos apresentaram os presentes a Jesus. É o dia dos reis magos, dos 3 reis. Então, foi quando eles encontraram Jesus na manjedoura, certo? Eu tenho aqui comigo uma pequena manjedoura, que eu gosto muito. Então, quando os 3 magos chegaram ali na manjedoura, eles ofereceram, tem aqui os 3 magos, 1, 2 e 3, né? É uma simbologia, né? Como eu já disse várias vezes, eu não adoro imagens, eu não faço orações a imagens, mas eu gosto da simbologia, eu acho muito lindo a simbologia da manjedoura. Tem ali o menino Jesus, né? Com José, com Maria. Acho muito bonitinho. Acho lindo, por acaso. Então, essa manjedoura nós vamos falar dela depois, dessa simbologia, ok? Então, eles fizeram ali, então, a oferta. E que oferta que foi essa que os 3 reis magos trouxeram durante aquele tempo, né? Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Então, qual seria a data provável do Natal? Para chegar a essa data, houve cálculos que foram feitos. Então, nós lemos no Evangelho de Lucas: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Veja bem, César Augusto coloca um decreto para que todos se alistassem. Mas o censo ocorreu em 6, então número 6, depois de Cristo. O que permite ver que a determinação da data está historicamente imprecisa. Há, no entanto, uma tradução proposta, segundo a Bíblia de Jerusalém. Esse recenseamento foi anterior àquele realizado quando Quirino era governador da Síria. Então, nós estamos falando da história. Estamos comentando a história, ok? São historiadores que estudaram. Jesus nasceu antes da morte de Herodes. Morte que aconteceu no ano 4 antes de Cristo. Provavelmente entre 8 a 6 antes de Cristo. A chamada era cristã foi estabelecida por Dionísio, o Pequeno, apenas no século 6, e é fruto de um erro de cálculo.
Então, houve um erro de cálculo. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele tinha provavelmente 33 anos ou até 36 anos. E Dionísio, o Pequeno, considerou como se ele tivesse 30 anos. Embora Lucas, no capítulo 3, 23, fale em mais ou menos 30 anos. Então, neste ponto aqui, nós vemos uma revelação espírita que pode, como tantos outros, contribuir com os historiadores. Este é um ponto muito interessante. Para nós espíritas, que nós temos a fé racional, nós acreditamos em fé e razão, né? Nós temos os pontos históricos, como também nós temos a razão. Então, de acordo com os historiadores, houve um erro de cálculo. Então, entra agora a nossa fé. Humberto de Campos, na mensagem psicografada por Chico Xavier e publicada em Crônicas do Além Túmulo, aponta o ano 749 da Era Romana como sendo o ano de nascimento de Jesus, o que ocorreu ao ano 5 após Cristo. Do mesmo modo, Emmanuel informa-nos no livro Há 2000 anos que o ano da crucificação de Jesus foi o ano 33 após Cristo. Sendo assim, portanto, Jesus iniciou o seu ministério com 35 anos e desencarnou com 38. É um significado espiritual, porque está escrito nos livros espíritos. Então, nós temos uma confirmação espírita psicografada, primeiro por Chico Xavier, que foi nos Crônicas de Além Túmulo, e depois por Emmanuel, há 2000 anos. São duas confirmações que nós temos do mundo espiritual. Então, é um significado espiritual, é uma confirmação espiritual de erros de cálculos que foram feitos. Diz então a sequência do Evangelho de Lucas: e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então, o alistamento que foi pedido e mandado e determinado é que todos deveriam ir à sua cidade natal para fazer o alistamento. Correto? E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. José era da família de Davi e ele subiu a Belém. Belém situa-se a 6 quilômetros de Jerusalém e a 800 metros de altitude. Então, 6 quilômetros caminhando e uma altitude de 800 metros. Por isso a expressão subiu da Galileia à Judeia. Então, se nós formos olhar no sentido espiritual, nós vamos ver outras concordâncias em alguns momentos.